Começa agora o segundo ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Estão animados para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Andressa? Ainda estão lembrados da aula de ontem? Se divertiram bastante? E hoje a diversão continua. Vamos conferir então os objetivos para a nossa aula de hoje. Identificar as peças que compõem um quebra-cabeça de 32 peças. Identificar as rimas nos jogos propostos. Vocês gostam de montar quebra-cabeça em casa? Eu adoro! Então, eu vou pedir a ajuda de vocês aí em casa para terminar de montar esse quebra-cabeça. Algumas peças já estão aqui. Será que vocês vão conseguir me ajudar? Vamos olhar então, vamos analisar. Porque quando estamos montando um quebra-cabeça, é bom que a gente vá olhando cada peça para poder procurar aquilo que se encaixa. Vamos pensar aqui. Que animalzinho nós temos aqui no canto e precisamos continuar a montar? É uma abelha. Muito bem. Vamos encontrar então as peças que formam a abelha. Aqui nós temos uma peça que vai formar a abelha, que tem um pedacinho do corpinho dela. Vai aqui. Vai mesmo. Então vamos encaixar o pedacinho da abelha. Precisamos ainda de mais um pedacinho. Será que é esse? Sim, é esse pedacinho. Então vamos encaixar. Vocês aí em casa já vão olhando e analisando quais são as próximas peças. Do ladinho da abelha, qual animal nós temos aqui que já foi começado a montar? É a cabrita. E onde será que nós temos mais alguns pedacinhos da cabrita? Temos um aqui e temos outro aqui. Certo, crianças? Vamos colocar então. Aqui nós temos mais um pedacinho da cabrita. E aqui nós temos um outro pedacinho que vai completar aquele sininho que ela tem ali no pescoço, não é mesmo? Que nós chamamos de, que tem um nome correto, cencerro. Olha lá, e a nossa cabritinha está montada. E agora, qual é o próximo animalzinho? Um animalzão, não é mesmo? É o elefante. Digam para mim aí de casa onde temos pedacinhos do elefante. Isso mesmo, aqui bem pertinho de mim, nós temos um pedacinho do elefante. É o corpinho. Então vamos montar. Vamos encaixar para que o nosso elefante vá ganhando a sua forma. Ainda precisamos de mais uns pedacinhos do elefante. Aonde será que estão esses pedacinhos? Isso mesmo, aqui nós temos um pedacinho. Já vamos encaixar. Vocês já conseguiram identificar que desenho é esse aqui? É um pedacinho da pata do elefante. Então, ele vai aqui no cantinho. E a outra pata também está incompleta. E aonde será que está esse pedaço, crianças? Vocês estão conseguindo ver? Isso mesmo, está aqui. Vamos conferir? Sim, é o outro pedacinho da pata do elefante. Pronto, temos mais um animalzinho montado. E agora, vocês querem continuar para baixo da abelha ou vocês querem vir para esse canto aqui? O que é que nós temos aqui? Uma
casa. Vocês já conseguiram identificar um outro pedacinho da casa? O que será que está faltando aqui? A porta e a janela. E esse pedacinho aqui tem a porta e tem a janela. Vamos completar a casinha então. Porta, janela e até a plantinha ali que está do lado da casinha. Parece que agora ficou difícil, não parece? Vocês conseguem identificar algum pedacinho de um animal que está aparecendo para que a gente possa continuar a montar esse animal? Isso mesmo, nós temos as duas orelhinhas do jumento que já está aparecendo aqui no nosso quebra-cabeça. Vamos ver então se nós encontramos o restante do jumento. Olhem só essa peça. Cabeça e um pedaço das orelhas. É essa pecinha que vai se encaixar ali então. Vamos lá. Vamos montar o nosso jumentinho. E agora que ele já tem as orelhas completas, já apareceu um pedaço da sua cabeça, um pedaço do corpinho, temos que continuar. Nós temos mais duas peças aqui para montar o nosso jumento. Qual peça vocês acham que vai aqui, crianças? É essa que é arredondada? Não, não é mesmo? Nós precisamos encaixar corretamente. Então, a peça que vai aqui também não é essa. Vamos ter que encontrar, então, qual peça será? Vocês estão conseguindo visualizar alguma peça que tem um pedacinho do jumento? Isso, aqui nós temos mais um pedacinho. Será que é essa? Perfeitamente. Então, vamos colocar essa pecinha. Vejam que encaixou ali o cor-de-rosa com rosa e mais um pedacinho do corpo do nosso animalzinho. Logo a seguir, nós vamos utilizar então as duas peças que nós já tínhamos separado, que é o restante do corpinho do jumento. Essa peça vai encaixar para terminar então as patinhas, o corpo e o rabinho. Muito bem, crianças, vocês me ajudaram a montar mais um animalzinho. Vamos seguindo então. E agora, nós já não temos mais nenhum pedacinho de animal aparecendo. Até temos uma marquinha lá no início, mas vocês já conseguiram identificar qual é o animal que vamos montar logo abaixo da casinha? Ainda não? Ah, vejam só, tem algumas crianças falando que precisamos encontrar as peças que tenham essa marquinha vermelha. Muito bem, crianças. Vamos encontrar então algumas peças que tenham essa marquinha vermelha. Mais alguma? Isso mesmo. Temos mais uma. Temos então 3 peças com o sinalzinho ali, a marca vermelha. Verde com verde. Será que essa peça encaixa aqui? Isso mesmo. Então vamos colocar. E agora, crianças, aí de casa, vocês acham que a próxima peça é essa, com verde, azul, ou é a peça com cor de rosa? Muito bem, é a peça com os tons de verde, os tons de azul, porque a última peça é a cor de rosa, que vai seguindo a cor que já tem no fundo do nosso quebra-cabeça.
Vocês são muito bons em montar quebra-cabeça. Quanta ajuda vocês estão me dando! Agora ficou fácil de novo. Nós temos mais um pedacinho de um animal. E qual animal é esse? Vocês já conseguiram identificar? É a barata. Aonde será que aqui na mesa nós temos mais peças da barata? Temos aqui mais um olho, um pedacinho daquele olho que já está ali e mais o outro. Ok, vamos completar então. E vocês já vão observando as peças para me ajudar a encontrar o restante da barata. Nós temos aqui uma pata e um pezinho. E agora só falta a outra pata e o outro pezinho. Isso mesmo, é essa peça que está pertinho do quebra-cabeça. Vamos colocar então. E estamos quase chegando ao fim. Vejam só. Era um quebra-cabeça de 32 peças e restam apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Restam 6 peças. Para onde vocês querem ir agora? Vocês querem o final do nosso quebra-cabeça ou vocês querem aqui o cantinho, ao lado do jumento? Vocês já sabem qual é o animalzinho que vai ser formado aqui, observando as peças que sobraram sobre a mesa? Isso mesmo, é o macaco. Vamos montar o macaco então? Vamos levar até lá as peças que tem um pedacinho do macaco e precisamos encontrar essa peça aqui, que vai fazer essa pontinha. Será que é essa? Não, né, crianças? E agora? Será que é essa? Não. E será que é essa aqui então? Sim. Vejam que até terminou aqui a carinha do nosso jumento. Vamos completar então. Terminamos o jumento e estamos dando forma ao nosso macaquinho. E agora, ali embaixo, pensando na relação entre as cores, qual é a imagem que vem aqui a seguir? É o cor-de-rosa, né? A imagem que tem a pecinha cor-de-rosa. Vamos completar aqui. E agora, nós precisamos de 2 peças para terminar o nosso macaquinho. Qual peça será que vai se encaixar em qual lugar? Será que é essa peça aqui em cima? O que vocês acham? Tá ganhando forma o nosso macaquinho? Então vamos colocar essa peça. E depois ficarão faltando somente 3 para nós completarmos as 32 peças do nosso quebra-cabeça. Ai, tá ficando tão bonitinho, não está mesmo? Vamos terminar o nosso macaquinho então. Só precisa dessa peça ali no final. Completamos o nosso macaquinho. E agora só temos 2 peças para terminar o quebra-cabeça todo. Qual peça será que vai aqui, crianças? É essa? Isso mesmo, não é essa. Ela tem o fundo cor-de-rosa, não azul ou verde. Vamos trocar então e vamos colocar a pecinha que tem os mesmos tons, as mesmas cores e que se encaixa certinho ali. E a nossa última peça. Vocês foram ótimos na montagem do quebra-cabeça.
vocês foram tão rápidos, me ajudaram muito. Observem agora com atenção. Nós temos no quebra-cabeça a casinha, o macaco, o elefante, o jumento, a cabrita, a barata e a abelha. Vocês lembraram de alguma coisa? Lembraram de algo da aula de ontem? Isso mesmo, eles estavam no nosso poema, lá nas casinhas sobre a mesa, não é mesmo? E aqui embaixo nós temos o título, então, do nosso poema, A Casa e Seu Dono, poema que foi escrito por Elias José. Foi o poema que nós trabalhamos na aula de ontem, não é mesmo? Estão lembrados? Vocês lembram também que os animais, o nome ali dos animais, jumento, cabrita, macaco, rimavam com a característica da sua casa? A casa de cimento, quem mora nela é o jumento. A casa de lata, quem mora nela é a barata? Então, nós falamos um pouquinho ontem sobre as rimas e hoje nós vamos continuar falando sobre elas. Lembram também que a prof disse que era o finalzinho das palavras que eram iguais, que tinham o mesmo som? Isso mesmo. Então, para relembrar ainda mais e para ajudar ainda mais na aprendizagem das rimas e nesse entendimento, nós vamos brincar. Vamos brincar de dominó das rimas. E para isso, eu vou precisar da ajuda de vocês. Eu vou colocar uma cartinha aqui sobre a mesa. E nós teremos um banco de palavras. E aí, então, teremos que encontrar uma palavra que rime com aquela imagem. Por isso, eu preciso da ajuda de vocês. Vamos pensar, então, nessa fichinha. Que desenho nós temos aqui? Bola. E agora precisamos encontrar uma palavra, crianças, não uma imagem. Uma palavra que rime com bola. Será que é sapato? Será que é asa? Será que é cola? Olhem só. Bola, cola. Mudou só a primeira letrinha, não é mesmo? Então, bola rima com cola. E agora, elefante. Vamos ter que encontrar uma palavrinha que rime com elefante. Sapato, peteca, asa, elegante. Não era assim a casa lá do elefante no poema? Uma casa elegante? Isso mesmo. Então, elefante rima com elegante. Continuando. Qual é esse desenho? Falem para mim. Isso mesmo, é o dente. E dente vai rimar com asa. Não, né? Nem é parecido esse som. Dente vai rimar com o que vocês estão falando aí em casa? Pente. Isso mesmo. Dente, pente. Continuando, nós temos aqui uma boneca. E agora? Boneca vai rimar com sapato, asa, panela, peteca. Isso! Boneca, peteca. Ó, o finalzinho, eca. E agora? Casa. Será que casa vai ter alguma palavrinha aqui no nosso banco de palavras que rime com casa? Vocês já encontraram? Então me digam qual é. Isso mesmo, é a palavrinha asa. Chegamos a mais uma imagem. É uma gravata.
gravata. Como nós estamos com o nosso quebra-cabeça aqui, a prof vai vir aqui para cima, mas vocês precisam lembrar que a palavrinha daqui rima com esse desenho, certo? Então vamos lá. Gravata. Ata. Vamos encontrar uma palavrinha com esse final. Sapato. Panela. Balão. Bonita ou batata? Isso mesmo, batata. E ao lado da batata nós temos mais um personagem do nosso poema. É a cabrita. Cabrita rima com? Muito bem, bonita. A seguir, nós temos o desenho do rei da selva, o leão. E leão vai rimar com? Balão. Muito bem. Depois de ver o rei da selva, temos o desenho de um gatinho muito fofo. Gato vai rimar com panela ou com sapato? Isso mesmo, sapato. Vamos colocar mais algumas palavras aqui no nosso banco de palavras, mais algumas peças do nosso dominó, para que a gente possa continuar com as nossas rimas. E agora, sapato. Do lado do sapato temos o desenho da janela. E janela vai rimar com... Vocês já encontraram uma palavrinha que rima com janela? Isso, vocês estão me dizendo que essa palavra está escrito junto com o desenho do macaco, não é mesmo? É a panela. E agora, macaco rima com... vamos encontrar uma palavrinha para rimar com macaco. Qual é o finalzinho? Aco. Então, é a palavra? Isso mesmo, saco. Macaco, saco. De novo, vamos fazer a nossa próxima linha aqui em cima, a nossa próxima sequência. Nós temos que observar o jumento. E o que será que vai rimar com jumento? Vocês lembram como que era a casa do jumento lá no poema? Ela era feita do quê? De cimento. Então, a palavrinha cimento rima com jumento. E agora, chupeta. Chupeta vai rimar com pastel, chuveiro, caneta. Isso, caneta. E agora, dinheiro vai rimar com chuveiro. Castelo vai rimar com martelo. Abelha vai rimar com telha. Lua vai rimar com rua. Muito bem. E agora aqui o desenho da torta. Torta vai rimar com porta. Olha, vocês estão craques já no dominó das rimas. Pincel vai rimar com pastel. Pé vai rimar com qual palavrinha? Sol, cadeira ou jacaré? Jacaré. Estamos quase no fim. Caracol vai rimar com sol. Muito bem. E geladeira vai rimar com cadeira. E agora nós temos um último desenho, uma última imagem. Sorvete, que vai rimar lá no início com a palavrinha tapete. Viram só, crianças, a nossa sequência e o nosso dominó de rimas? Nós vamos precisar, então, conhecer as rimas para o jogo que nós vamos realizar a seguir.
E para esse jogo, nós vamos ter a participação da professora Ana Cláudia. Ela vem para jogar conosco a trilha das rimas. Eu vou organizando aqui para que nós possamos jogar. Então, crianças, vai funcionar assim. Nós temos aqui uma trilha de rimas. Temos alguns objetos e temos também algumas palavras, algumas imagens. Nós vamos jogar o dado e temos que encontrar as rimas. Vamos ver se vocês conseguem nos ajudar então. Seja bem-vinda, prof. Ana Cláudia. Obrigada, prof. Andressa. Oi, crianças, tudo bem com vocês? Muito obrigada pela participação em mais um jogo. Você estava ouvindo as regras do nosso jogo, então? Isso mesmo. Ok, você me ajuda então a terminar de espalhar aqui as peças e nós já vamos começar. Então, prof, vai funcionar assim. Nós vamos jogar o dado e aí vamos andar as casinhas. Quando cair numa imagem ou numa palavra, nós vamos ter que encontrar um objeto, uma imagem ou uma palavra que rime com aquela que está na trilha, certo? Quando cair numa estrelinha, nós vamos ter que sortear dessa caixinha alguma coisa para nós fazermos. Muitos falam aí, vai pagar um castigo, vai pagar uma prenda. Então tá aqui dentro, uma prenda, um desafio para a gente cumprir, ok? Você quer o botão vermelho ou o botão verde? O rosa. Então a prof. Ana é o peão rosa e eu sou o peão verde. Vamos colocar os dois no início e eu vou começar. 3. 1, 2, 3. Passarinho. O que será que vai rimar com passarinho que nós temos aqui? Será que é uma palavra? Será que é uma imagem? Ou será que é um objeto? Muito bem, crianças. A palavrinha que está do lado da mala, vocês estão dizendo, né? A palavrinha ninho. Passarinho, ninho. Sua vez, prof. Sol. Algo que rime com sol. A prof. Ana escolheu uma palavrinha, crianças. Vocês acham que essa palavra rima com sol? Rima, não é mesmo? É a palavrinha caracol. Muito bem. Minha vez. 1. Vamos andar uma casinha. É a palavrinha mel. Mel. Já sei. E eu acho que é um objeto que vai rimar com a palavrinha mel. É o anel. Sua vez, prof. 3. 3. Caiu na casinha que já está ocupada e que já está realizada. Não faz nada. Espera a sua próxima jogada. 5. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. O que é que está escrito na minha casa, crianças? Avance uma casa. E para onde eu fui? Para a estrelinha. Ai, que medo dessa caixinha, prof. Vamos lá. Eu tirei. Cante uma música infantil. Uma música infantil, deixa eu pensar. Borboletinha tá na cozinha fazendo chocolate
para a madrinha, poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau. Olha, sua vez, prof. Cinco também. 3, 4, 5. E agora, o que está escrito lá na casa que a prof. Ana parou? Avance uma casa. Para onde ela foi também? Para a estrelinha. Então, a prof. Ana é quem vai sortear agora. A prof. Ana sorteou passe a vez. Então, eu vou jogar o dado 2 vezes. Vamos lá. Tirei o número 3. 1, 2, 3. Guitarra. O que será que vai rimar com guitarra? Será que é uma palavra, uma imagem ou um objeto? Olhem a palavrinha cigarra. Cigarra, guitarra. E aí, como a prof. Ana passou a vez, eu jogo novamente. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olhem o desenho da foca. Que lindinha! E o que será que vai rimar com foca? É uma coisa que eu adoro comer. Você gosta de pipoca, prof. Ana? Pipoca rima com foca. Agora é sua vez. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Janela. O que será que rima com janela, crianças? Ajudem a prof. Ana. Eles falaram que é um objeto, prof. Vocês acham que é esse objeto? É a panela? Isso mesmo. Então, o que rima com janela? Panela. Vamos continuar. 2. 1, 2. Picolé. Vamos encontrar algo que rime com picolé. Então ficou fácil de encontrar, não é mesmo? É a palavrinha jacaré. Picolé, jacaré. Sua vez, prof. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avião. O que é que vai rimar com avião? Será que é palavra? Será que é imagem? Ou será que é um objeto? Será que é, crianças? Feijão rima com avião? Rima! Muito bem, está certinho. Continuando. 1. Parei na mesma casa da prof. Ana. Então, ela joga o dado. 5. Quem será que vai ganhar? Até agora está empatado, hein? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Abraço. O que é que rima com abraço? Nós só temos uma palavrinha, não é ela. Será que é uma imagem ou será que é um objeto? Olha lá, vocês acham que é o palhaço? Vocês concordam? Sim, abraço rima com palhaço. 5. 1, 2, 3, 4, 5. E olha lá, parei de novo na mesma casinha. Sua vez, prof.
1. Que desenho é esse, crianças? Eu tenho certeza que vocês gostam. É uma bala. E o que será que vai rimar com bala? Eles falaram que é um objeto, prof. E que é grande. Isso mesmo. Mala. Mala rima com bala. Vamos lá, estamos nos aproximando do final. 4. 1, 2, 3, 4. Vocês aí em casa reconheceram essa imagem? Quase nem usamos mais esse tipo de telefone, não é mesmo? Mas é um telefone e vai rimar com chapéu, flor, microfone. Isso mesmo, telefone rima com microfone. Sua vez, prof, estamos quase no final. 6. 1, 2, 3, 4, 5. Então, a prof. Ana ganhou o nosso jogo. Parabéns, prof. Parabéns para quem torceu para a prof. Ana. Muito obrigado pela sua ajuda e participação. Até a próxima. E vocês, crianças aí em casa, conseguiram encontrar as rimas? Eu tenho certeza que sim. Gostaram da brincadeira? Participaram aí em casa? Quem é que mais acertou? Foram vocês? Ou foi quem estava brincando aí com vocês? É um jogo muito fácil, vocês podem fazer aí em casa para brincar também. Pega uma folha de papel, desenha o caminho, faz alguns desenhos, faz algumas palavrinhas e aproveita para brincar e aprender. Vamos conferir então se alcançamos os objetivos da nossa aula. Identificar as peças que compõem um quebra-cabeça de 32 peças. Vocês me ajudaram muito na hora de montar o quebra-cabeça. E identificar as rimas nos jogos propostos. Foi no dominó das rimas e foi agora na trilha. Espero que vocês tenham gostado e que tenham aprendido muito. Até a próxima aula. Tchau! Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de História? Espero que sim! A professora está super animada. Lembram do meu nome? Isso! Professora Selma! Vamos trabalhar a disciplina de História. Lembra que conversamos bastante sobre a disciplina de História, que esse ano seria diferente, a gente teria uma professora de Geografia, outra de História, e Ciências Humanas não teria mais, porque ela foi desmembrada, lembra? Então, professora Selma e a professora Viviane, vamos estar trabalhando a disciplina de História. Então, vamos lá para o nosso objetivo do dia de hoje. O que nós vamos estar trabalhando? Nós vamos relembrar os principais conteúdos trabalhados em História no ano de 2020. A gente vai estar relembrando aí bastante coisa que nós trabalhamos no ano passado, na disciplina de História. Lembram? História, não Geografia. Então, para que a gente possa iniciar e compreender bem esse conteúdo, vamos lá para a definição. Mas o que é História? A professora comentou um pouquinho na aula anterior, bem rapidamente, mas vamos lá voltar um pouquinho. O que é História? História é uma ciência humana que estuda o desenvolvimento do homem em sociedade, ao longo do tempo e do espaço. Ou seja, a gente vai trabalhar histórias reais. Lembra que a professora falou? Histórias que realmente aconteceram, que estão acontecendo, né? Do homem, humana, da pessoa. Coisas que aconteceram realmente com o homem ali num determinado tempo, né, que aconteceu num determinado espaço, num local. Então, a professora trouxe
alguns objetos. Venham aqui comigo para poder vocês observarem alguns objetos que a professora trouxe aqui, para poder vocês estarem observando. Tem objetos aqui bem antigos. Pense que esses objetos que a professora trouxe aqui, principalmente este, são ali mais ou menos de 1930. Imaginem, gente, como é antigo. Tem este ferro. Antigamente a gente usava este ferro aqui a brasa. Aqui dentro ia carvão. Pense que estranho, super pesado. Mas era coisas da época. Então, todos esses objetos, eles têm uma história que uma pessoa pegou, usou este objeto naquele determinado tempo e aquilo ali era super comum. E o que aconteceu? As coisas foram evoluindo e foram se modificando. Esse objeto aqui, um candeeiro. Esse candeeiro, vou contar um segredo, era da minha bisavó. E eu lembro lá com a minha avó que eles pegavam, lembro vagamente, não tinha luz. Colocavam, aqui dentro tinha um pavio, acendiam e aqui que clareava a casa. Olha que objeto interessante. E aqui eu trouxe algumas louças também um pouco antigas. Este martelo, olha que curioso este martelo. Tá vendo aqui? É super pesado. Sabe de quando a pessoa que me emprestou para poder trazer aqui para demonstrar para vocês falou assim que é de 1908, se não for de antes. Pense como é antigo este martelo. E trouxe aqui os discos de vinil. Daí eu consegui esse daqui, ó, do Roberto Carlos. O Roberto Carlos vocês conhecem. E antigamente não tinha CD, não tinha nada dessa modernice de hoje. Antigamente era esse disco aqui, tá vendo? E tinha uma vitrola que nós colocávamos assim, uma agulha fininha, colocava em cima e rodavam. Observem aqui, que não sei se vocês vão conseguir ver em casa, mas esse tem uma linha bem fininha, tá vendo? E essa linha fininha, a agulha ia rodando nele e aí ia tocando a música. Então, eram objetos bem comuns naquela época. Mas o que eu quero que vocês compreendam? Que este objeto, ele tem uma história, porque o homem vem do homem essa história. A pessoa viveu nessa época, usou esses objetos, e aí com o tempo foi se modernizando. Hoje nós temos a luz elétrica, o nosso ferro hoje é super levezinho, não precisa mais de estar colocando a brasa aqui. Então, são coisas bem atuais hoje. Então, esses objetos é só para vocês observarem o quanto mudou, não é verdade? Então, voltem aqui com a professora. Vamos lá. Agora que a gente observou alguns objetos e a gente conseguiu compreender um pouquinho, vamos relembrar os nossos conteúdos do ano passado de 2020. Vamos lá, botem a cabecinha de vocês para funcionar. O que será que nós trabalhamos o ano passado? O que já conhecemos? Fases da vida, trabalhamos. Grupos, espaços de convivência, trabalhamos. Direitos e deveres da criança, também. Que mais? Diferenças físicas e pessoais, também trabalhamos bastante o ano passado. Herança cultural indígena e africana. A professora trouxe aqui alguns dos principais conteúdos que trabalhamos o ano passado. Então, vamos dar uma relembrada aí em cada um desses conteúdos, bem rapidamente, para poder dar uma refrescada na nossa memória? Então, vamos lá. Prestem bastante atenção. Abra bem os ouvidos. Vamos lá. Fases da vida. Observem aqui com a professora aqui essa imagem. Primeiro, tem a mamãe lá grávida, tá vendo? Vocês estão lá na barriguinha da mamãe. Então, a mamãe ali já tem uma história dela. A história real de vida da mamãe, que ela vai poder contar do período que ela esteve gestante de vocês, todos os sintomas, como que foi. Então, ali faz parte da história ali da mamãe. Aí, vocês nasceram. Olha lá vocês, bebezinho. E ali começa a história de vida de vocês. Aquela história real. Então, ali inicia a fase da vida, do nascimento até ali a velhice
ou a melhor idade, como chamamos hoje. Então, durante essa fase da vida, ela é subdividida, que inicia ali na infância. Bebezinho, depois tá vendo aquele menininho ali com a bola? Parece até que tá com uma janelinha. Algum de vocês deve estar com alguma janelinha. Então, ali, essa fase é o que chamamos de fase da infância, que vai ali até mais ou menos os 11 anos. Aí, dos 12 anos para frente, inicia o quê? O quê? Isso! A adolescência. A partir dos 12 anos, iniciamos aí a adolescência. Depois, vamos para a fase adulta, até mais ou menos os 20 anos. Depois, entramos na melhor idade, ou a velhice. Melhor idade é melhor. Pense que aqui, quando chegarmos aqui, quantas experiências, porque ao longo desse período da nossa vida aqui, que a professora está apresentando para vocês, quantas coisas que essa pessoa aqui da melhor idade já aprendeu com a vida, muitas coisas interessantes que podem estar passando para a gente. Então é uma fase de muito conhecimento e muitas experiências bacanas. Pense que a minha avó, ela tem esses objetos que eram da minha bisavó, então ela tem a história dela, então ela pôde contar para minha mãe, que minha mãe contou para mim, então uma história de vida que as pessoas vão repassando. Então aqui, nessa terceira idade, é uma idade muito importante, onde já se teve bastante conhecimento. E ali na fase da infância, a gente tem que entender que é uma fase também muito importante da nossa vida. Pensa, é o início de tudo ali com a nossa família. Relembramos um pouquinho sobre as fases da vida. O que mais que trabalhamos? Grupos e espaços de convivência. Vamos entender lá, vamos voltar um pouquinho. Observem aqui essa imagem com a professora. O que nós estamos vendo aqui? Escola? Não. O que vocês estão vendo? Isso mesmo, a família. Ótimo. Ali tem o papai, a mamãe, o filho, o irmão, a irmãzinha. Temos uma família, o nosso primeiro grupo social. É ali que a gente aprende as primeiras palavras, a gente aprende a se comportar, a gente aprende muitas coisas, a gente aprende a nossa língua, né? A gente aprende ali com a nossa família. Então, a família é importante que vocês tenham lá na cabecinha de vocês, que é o nosso primeiro grupo social, e ali onde a gente aprende a maioria das coisas ali, o início de tudo. Então, é um grupo muito importante pra gente. E qual que é o espaço aqui? Vejam que nós estamos falando de grupos e espaços. Então, o grupo familiar. E qual que é o espaço? O nosso lar, a nossa casinha. Esse é o espaço, o ambiente. Relembraram? Vamos para mais uma. O que a professora trouxe aqui? Isso, a sala de aula, a escola, um grupo, porque são várias pessoas. Temos o grupo da escola, o grupo escolar. E isso, que saudade, não é? Da escola, de estar lá junto com os amigos, com a professora. E esse ano, vamos pensar positivo que vai dar tudo certo. Vamos voltar para a escola, vamos estar nesse grupo novamente, que o ano passado, infelizmente, né, nós não podemos estarmos ali juntinho. Foi um ano assim totalmente diferente do que a gente está acostumado, mas esse ano a gente vai estar retomando. Então, o grupo escolar, a gente é um grupo de conhecimento. Adquirimos conhecimento, aprendemos a respeitar o outro, aprendemos também muitas coisas, tanto com os colegas, quanto com professores, funcionários. É um ambiente que a gente está constantemente em aprendizado. Um segundo grupo que também é muito importante para nós. A gente pode ficar fora da escola? Não. Pode ficar sem estudar? Não, de forma nenhuma. Então, um segundo grupo aí muito importante nesse espaço que é a escola. Ok? Vamos para mais um. O que a professora trouxe? Olha lá, que gostoso jogar bola. A gente poderia ter trazido um outro tipo. Podia ter trazido, deixa eu ver, uma imagem de uma natação, de vôlei, de um outro esporte.
esporte. Estamos falando de um outro grupo, o grupo ali que pratica um esporte junto. Na verdade, vamos pensar ali no que a professora trouxe, nessa imagem. Quando estamos ali jogando bola ali entre os amigos, não é um grupo? É mais de um? É um grupo. E qual que é o espaço? Esse espaço que a professora trouxe é ali um campo, mas poderia ser uma quadra. Então, é esse espaço. Então, é um outro grupo também muito importante, que também desenvolve muito a gente, porque ali a gente tem que aprender a ter respeito com o nosso amigo. A gente pode brigar se perder? O time que perdeu pode brigar? Não pode. A gente tem que ter muito respeito, muita empatia. Empatia, professora, outra palavra difícil. É se colocar no lugar do outro. Então, a gente não pode fazer com o outro o que a gente não gostaria que fizesse conosco. Então, muito respeito. Um grupo também muito importante. Trouxe mais um. O que vemos aqui? Olhem, observem bem essa imagem, essa segunda que a professora trouxe. Estão todos com a mãozinha assim, fechando os olhinhos. Pela imagem, a gente já sabe, não é? A gente já faz a leitura da imagem. É o grupo religioso, ou na igreja, ou no templo, né? De acordo com a religião de vocês. É um espaço que nós vamos ali para orar, para rezar, não é verdade? Então, é um ambiente assim que a gente tem que ter bastante respeito. E trazendo esse grupo religioso, a professora tem que enfatizar para vocês que em cada grupo que a professora trouxe aqui, nós temos um comportamento diferente um do outro. Nós não podemos, por exemplo, aqui na igreja ou no templo, de acordo com o que vocês falam, a gente pode estar gritando, falando alto? Não, bem baixinho, não é verdade? Bem baixinho, porque é um lugar de respeito. Ali, no esporte, a gente grita, a gente corre, a gente fala, a gente... Não é? Não é assim? Então, pensam que são comportamentos diferentes, tudo de acordo com o grupo que nós estamos e com o espaço. E a gente tem que respeitar isso. Ok? Bem entendido? O que mais? Aqui, quem que não gosta daquela brincadeira ali na rua? Não é verdade? De estar jogando aquela bolinha, de estar brincando e as crianças ali brincando de amarelinha. É lógico que a gente não pode estar aglomerando. O professor trouxe algumas imagens ali um pouco antigas, vocês podem ver que está todo mundo sem máscara, os tempos são outros, mas a gente pode estar brincando sim. É lógico que a gente não pode estar abraçando e a máscara tem que estar no rostinho da gente, porque são outros tempos, uma outra realidade. Mas ali é esse espaço que eu quero que vocês fixem, para vocês verem que espaço será que nós estamos falando aqui, ó. Todo mundo ali junto, vizinhos, que será? É a comunidade. Isso, a comunidade que é ali composta dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, na verdade, pessoas muito importantes também na nossa vida. Conseguimos viver sozinhos? Sem falar com ninguém? Não, a gente precisa um do outro, a gente precisa de um convívio um com o outro para que a gente possa se desenvolver, que a gente possa aprender cada vez mais. Então, esse grupo também é muito importante, que é a nossa comunidade. Eu quero que fique também muito claro para vocês que todos esses passos que a professora trouxe para vocês, nós devemos cuidar, devemos zelar por esses espaços. Por exemplo, a gente pode estar jogando papel no chão? Não, mesmo que seja ali, ó, na rua. Observem aqui a imagem. Pode ficar jogando papel no chão? Não pode. Ali parece que foi colocado uns tijolos no chão para poder demarcar, para poder eles estarem brincando. E depois tem que recolher tudo, porque é uma rua que passa carros, tá vendo uns carros lá embaixo, lá em cima, lá no fundo? Então, é uma rua que passa carros, então a gente tem que tirar, tem que deixar tudo organizado. A gente pode ficar rabiscando as paredes e as carteiras da escola? Não pode, a gente tem que cuidar muito desses ambientes que a gente está vivendo. A praça e os parques, eu posso arrancar as florzinhas? Claro que não, eu tenho que zelar para que o ambiente esteja sempre bem bonito. Ok? Então, é muito importante que em cada espaço, em cada grupo que nós estivermos ali inseridos, a gente cuide desse espaço.
Ok? Compreendido até agora, até aqui? Então vamos para frente. O que vamos falar agora? Também aprendemos e falamos bastante no ano passado sobre os direitos da criança. Vamos trazer alguns, porque são vários, a professora vai trazer apenas alguns para vocês. O que vemos aqui nessa primeira imagem? Uma criança se alimentando. Olha que gostoso aquele prato dela cheio de frutas. Que me deu uma fominha. Ai, gostoso, né? Então estamos falando do quê? Da alimentação. Toda criança tem direito à alimentação. Vocês vejam, vocês têm direito a se alimentar em casa. Quando vocês vão para a escola, vocês ficam o período todinho na escola sem se alimentar? Não pode, vocês têm que se alimentar. Até quem fica meio período apenas na escola tem a hora do lanche, não é verdade? Então é um direito de vocês, um direito que é de vocês, ninguém tira, um direito à alimentação. Isso é essencial. O que mais que a professora trouxe aqui? Estamos vendo aqui novamente aqui a família. Então, qual é esse direito que nós temos? A família e a moradia. Todas as crianças têm o direito à família e uma moradia, esse aconchego, né? Esse carinho familiar, o teto para a gente morar. A gente não pode morar na rua, vocês não podem estar na rua. Isso é um direito, sabe? Tem leis que protegem vocês para que vocês tenham esses direitos garantidos. O que mais? Olha aqui, nosso ambiente escolar, a nossa escola, nós temos direito à educação. Foi como a professora falou anteriormente, não podemos ficar fora da escola, não podemos. Vejam que agora a Secretaria de Educação pensou tem todo um projeto prontinho para poder vocês estarem atendendo vocês. Por quê? Porque mesmo com esse vírus, com essa pandemia, vocês não podem deixar de estudar. Então estamos aqui na TV, dando essas aulas para vocês. Esse ano, que bom, vão estar retornando para a escola e vai dar tudo certo. Então vai ter essa continuidade aí do ensino híbrido, que é o quê? A escola, a aula aqui na TV e a escola presencial. Vamos ter as duas formas ali juntos para que vocês estudem. Não pode deixar de estudar. Educação é um direito garantido. Aqui essa outra imagem, o que eu trouxe? Lazer e cultura. Tá vendo aqui as crianças aqui num parque, alegres e felizes? Vocês têm direito a brincar, a se divertir. Quando falamos em cultura, pensamos em quê? Pensamos em circo, pensamos em teatro, pensamos numa porção de coisas, cinema. Só que eu acho que essas atividades estão um pouco restritas, não é verdade? Durante este período, mas podemos ficar em casa lendo um bom livro, assistindo um bom filme. Isso tudo é lazer, não é verdade? Então, direito ao lazer e à cultura. E temos deveres. Assim como temos direitos, também temos bastante deveres. Estamos vendo ali a criança assistindo a aula, as aulas remotas, que são as aulas que nós estamos passando para vocês aqui na TV. Então, nós temos o dever de assistir todas as aulas aqui da TV. Tem que assistir, tá bom? Isso é um dever de vocês. Aqui, eu trouxe a imagem da criança estudando, realizar as atividades escolares. As professoras aqui da TV vão deixar algumas atividades para vocês, que serão impressas. Ainda não, vamos definir como vai ser bem certinho para chegar até vocês. Mas vocês, o papai e a mamãe vai saber bem certinho. Então tem essas atividades da TV que vocês têm que fazer. Tem as atividades da escola que a professora da sala de aula vai propor e vocês vão ter que fazer. Então também temos deveres. O que mais? Temos ali, ó, o pai com a criança. Então nós temos que respeitar os nossos pais ou responsáveis. Temos que respeitar o papai e a mamãe, a pessoa que cuida de nós lá na casa, pode ser a avó, a tia, quem for. Respeitar os professores, porque eles só querem o nosso bem. Aqui eu trouxe também uma criança arrumando a cama, auxiliar nas tarefas da casa. Vocês já podem estar auxiliando nessas tarefas. Aqui eu trouxe a imagem da criança arrumando a cama, mas vocês já podem organizar e juntar todos os seus brinquedos, juntar o lixo, regar as plantinhas, guardar a louça. Tem bastante coisas que vocês já podem estar ajudando ali
os pais em casa. Temos o dever de auxiliar nas tarefas. Temos as diferenças físicas também que trabalhamos bastante o ano passado. Olha aqui, observem essa imagem, nós temos aqui uma diversidade, são diversos grupos, diversas culturas. Observem que tem carinhas bem diferentes, tem o loirinho, tem o japonês, tem o ruivinho, tem o negro, né? E observem que temos ali o globo, que é a nossa terra. Então nós somos compostos dessa diversidade de culturas, de origens que a gente tem aqui no nosso Paraná. Aqui em Ponta Grossa a gente vê várias culturas diferentes, várias pessoas de outros lugares também, não é? Aqui tem a imagem das duas crianças ali conversando. Observem que elas estão mexendo ali as mãozinhas e estão conversando como? Isso, por sinais. Então, com certeza, são surdas. Então, a gente tem que ter o quê? Respeito pelas crianças que são surdas, que são mudas, que têm alguma dificuldade em algum momento. Então a gente tem que ter respeito, assim como a gente tem que ter respeito por aquela criança que é mais gordinha, mais magrinha, alta, né? Respeito, gente, em todas as situações. Tá bom, crianças? Diferenças. Aqui trouxe também a imagem das meninas jogando bola. Quem disse que para jogar futebol tem que ser só menino? Quem falou? Algum tempo lá atrás, talvez isso fosse regra, né? Mas aí as coisas vão se modificando ao longo da história e hoje vemos aí o quê? As meninas jogando bola. Super normal, temos grandes jogadoras aí, não é verdade, que a gente já conhece, jogando bola. Estamos falando de igualdade. Trouxemos aqui mais alguma imagem. Observe bem aqui essa imagem. Menino ou menina? O que será? Menino. De cabelo comprido, sim. Por que não? Pode sim. Então, de cabelo comprido, sim. A menina pode ter cabelo curto, sim. Por que não? Então, estamos falando de quê? De aceitar o outro. Lembra que a professora falou da empatia? Quando se colocar no lugar do outro, lembra? Então, a gente tem que aceitar o nosso amigo do jeito que ele é. A gente não tem que ficar falando, dando pitada, como diz a minha mãe, né? Não pode. A gente tem que aceitar o outro como ele é. Assim como nós queremos sermos aceitos, a gente tem que aceitar o outro também. Falamos bastante também sobre a herança cultural indígena e africana. Falamos sobre os alimentos. Aqui a professora trouxe alguns alimentos indígenas, da cultura indígena. Tem ali a mandioca, o milho, o amendoim. Falamos bastante também. E eu lembro que nessas aulas a professora veio até caracterizado algumas vezes até de africana. Trouxe aqui, só para nós estarmos relembrando alguns instrumentos musicais de origem africana. A professora trouxe até o berimbau. Alguns devem se lembrar que a professora colocou até na mesa. Então aqui, para nós estarmos relembrando que trabalhamos esse conteúdo o ano passado. Aqui eu trouxe também esse brinquedo, que é a peteca, de origem indígena. Aqui alguns artesanatos também a professora trouxe, os cestos, o colar, também tudo de origem indígena. Que mais? O alimento acarajé. Abrem os ouvidos. Acarajé, um bolinho feito de massa de feijão, frito ali no molho de dendê, parece bem temperado, de origem africana, tá bom? E algumas palavras também típicas que eu trouxe aqui para vocês, só para a gente estarem relembrando bem rapidamente. O cafuné, a bagunça, o dengo, são palavras de origem da cultura africana, são heranças. As palavras paraná, abacaxi, tatu também são palavras de herança cultural indígena, ok? Agora, vamos pensar. A professora falou. Será que nós atingimos o nosso objetivo do dia, que era relembrar os principais conteúdos trabalhados em História em 2020? Atingimos? Atingimos, né? Conseguimos relembrar aí alguns dos conteúdos do ano passado. E lembre-se, gente, crianças, que o nosso livro, o livro da história de vida de vocês, está sendo escrito a todo momento. Então, a sua história é a história que você escreve
todo dia. Então, a cada dia, a cada momento está sendo contado a sua história. São coisas reais que vão ficar para sempre. Tá bom, crianças? Então, não esqueçam que vai ter atividade para vocês estarem fazendo. É muito importante. Não deixem de assistir às nossas aulas. Um bom retorno lá na escola, né, com os amigos, com a professora. Fiquem bem, se cuidem. Um grande abraço, um beijo e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, matemática. Boa tarde, meus queridos. Tudo bem com vocês? Meus alunos do terceiro ano, né? Então, eu sou a professora Célia. Com certeza vocês devem lembrar, porque nós já fizemos uma apresentação. Nessa apresentação nós fizemos toda uma retrospectiva, uma lembrança, né, de como que foi o ano passado, né, essa experiência com as aulas da TV, como que está iniciando esse ano. Então, com certeza vocês estão bem motivados também. E lembram que nós fizemos uma dobradura e nessa dobradura lá, o resultado dela final foi uma camiseta, né? E essa camiseta você ia ilustrar aí na sua casa, eu fiz as minhas também. E uma das camisetas que eu fiz era um convite. Vocês lembram desse convite? Vem aprender comigo matemática, você também? Então, meus queridos, sejam muito bem-vindos, né? Espero, assim, que essas aulas sejam bem importantes para vocês, assim como está sendo para mim, e que nós possamos ter momentos maravilhosos aqui na telinha, certo? Um momento na telinha e outro momento em sala de aula lá com a professora. Então, mas que seja, assim, com muita motivação, com muita atenção, com muita vontade de aprender, porque a matemática, ela é maravilhosa. E eu tenho certeza que quem gosta vai gostar mais. E quem não gosta vai acabar gostando também, certo? Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje com o nosso objetivo? Vamos lá? Então, o objetivo da nossa aula de hoje é identificar localização e pontos de referências nos trajetos do dia a dia, certo? Também descrever roteiros e itinerários. Se vocês puxarem um pouquinho pela memória, vocês vão lembrar que o ano passado vocês já ouviram alguma coisa sobre esse tema de hoje, né? Sobre o nosso objetivo, certo? Então, para isso, nós vamos relembrar pontos importantes da nossa aula que também nós vamos ter, né? Aí ao longo da nossa aula. Então, relembrando. Para percorrermos um determinado caminho, nós temos que observar alguns aspectos muito importantes. Quais são eles? O ponto de partida, o ponto de chegada, qual o caminho mais curto, qual o caminho mais longo e os pontos de referências encontrados. Só que para que a gente possa observar todos esses aspectos importantes, primeiro é importantíssimo que nós podemos fazer uma observação. Mas observação do que, professora Célia? Observação do nosso espaço. Do espaço que nós estamos ocupando naquele momento. E essa observação, ela é extremamente importante para a nossa localização. Com certeza, você já faz muito disso aí, só que às vezes a gente não percebe, né? Então, por isso que nós vamos aprender hoje, né, mais um pouquinho sobre essa questão de localização, de espaço, pontos de referência, né? Então, quando você observa o espaço onde você está, automaticamente você já determina um ponto de partida. Ou seja, o que é o ponto de partida? É exatamente onde estou. É onde aquele lugar, é onde eu vou poder sair dali para me deslocar e ir até onde? O ponto de chegada, que é o meu destino, que é o lugar aonde eu pretendo chegar, né? Tá, mas entre esse ponto de partida e o ponto de chegada, existe toda uma movimentação, todo um caminho, um percurso, um trajeto, né? E para que a gente possa fazer essa movimentação, nós temos que observar qual o caminho mais curto, qual o caminho mais seguro, né? Qual o caminho mais longo e também observar que entre esse ponto de partida e esse ponto de chegada,
Existem também outros lugares, existem pontos de referência, né? São lugares assim, de repente conhecidos, que a gente possa observar para também ajudar na nossa localização. Por exemplo, se você sai da sua casa e vai até a sua escola, então o que nós temos ali? A casa é o ponto de partida e a escola é o ponto de chegada. Só que entre esses pontos existe o quê? Todo um trajeto. Então vocês vão passar ali de repente por um mercado, vocês vão passar por um CMEI, vocês vão passar por a casa de alguém que seja muito conhecido na vila, né? Ali, de repente, ali tem uma pessoa ali, por exemplo, um exemplo, a Dona Maria, é a costureira ali, né? Do bairro. Todo mundo conhece a Dona Maria. Então, a casa dela também pode ser um ponto de referência. Se você passa pela casa dela, faz parte do teu trajeto, do teu caminho, né? Então, por isso, crianças, que é muito importante essa observação. E esse espaço não precisa só o caminho entre a casa, ser o caminho da casa entre a escola. Se você está dentro da sua casa e você quer ir do quarto até o banheiro, então, o que é? O quarto é o ponto de partida, o banheiro é o ponto de chegada. Entre o quarto e o banheiro, você pode passar pela sala, pela cozinha, por qualquer algum outro cômodo, que também serão pontos de referência dentro desse caminho que você vai fazer. Então, se você observar, você já pratica todo esse movimento aí, né? Toda a localização. Mas é importante que a gente conheça e tenha um conhecimento mais ampliado de todo esse trajeto que nós estamos fazendo. Certo? E o ponto de partida e de chegada depende, como eu falei, a casa pode ser o ponto de partida, a escola o ponto de chegada, mas se eu estiver na escola e eu quiser voltar para casa, aí já inverte. A escola é o meu ponto de partida e a minha casa é o ponto de chegada. Então, tudo depende do espaço onde você se encontra. E esse espaço, ele tem que ser muito observado. Então, nós com as nossas aulas aqui, o que a professora espera? Que vocês já vão começando a observar e a começar a ter domínio dessa linguagem matemática, desses novos termos, para nós ampliarmos o nosso vocabulário matemático, ampliarmos as nossas ideias, as nossas percepções, para que cada vez mais tudo que nós formos aprendendo acabe, né, se ampliando e nós vamos descobrir muito mais coisas, certo? E para isso, eu trouxe aqui uma imagem para nós analisarmos, né, para nós observarmos. Na verdade, é uma maquete, né, como vocês estão percebendo, e aqui nós temos uma cena, né, de uma parte de uma vila, da cidade, onde nós temos aqui indica que é uma praça. Né? Então nós temos aqui as ruas, nós temos os prédios, nós temos as casas e nós temos aqui uns bonequinhos, né? Qual que é a ideia? Entende-se, olhando a cena, que eles querem chegar a algum lugar. Vamos imaginar aqui que eles querem chegar nessa casa aqui no final da rua, certo? Então, vejam aonde eles estão. Aqui é o ponto de... quem falou partida? Muito bem, porque é da onde eles vão partir para começar a movimentação. Tá. A casa é o ponto de chegada, certo? Então observem que entre eles, o ponto de partida, o ponto de chegada, o boneco e as casas, existe um trajeto, existe um percurso, um caminho. Aí eles podem optar. Qual caminho eles vão seguir? De repente, né, vejam que ali tem a faixa de pedestres, porque é muito importante, crianças, nesses deslocamentos que nós fazemos, nós prestarmos atenção e estarmos sempre seguros, né? Então a gente não vai atravessar uma rua de qualquer jeito, sem olhar para os lados, né? Então nós temos que prestar muita atenção para também manter a nossa segurança. Então eles podem ir pelo canteiro central, ou eles podem, de repente, aqui atravessar, né, se tiver uma faixa de pedestre com muita segurança, e seguir a calçada e chegar até a casa. Então, eles podem encontrar outros caminhos, né? E vejam que tem prédios, né, tem aqui o canteiro com as palmeiras. Então, tudo isso acaba se tornando também um ponto de referência, né? Para que eles possam observar o caminho que eles vão fazer e chegar com segurança até o seu destino. Mas também
para que a gente possa colocar de uma forma mais prática o que nós estamos aqui conversando, nós temos uma historinha. Vamos lá? É a história de um casal de primos, né, que resolveram passear. Então, vamos lá. Um passeio no parque. Luca e Helena são primos e resolveram fazer um passeio no parque. Veja que delícia, né? Tão gostoso a gente poder passear no parque, né? Se divertir. Estavam muito felizes mesmo, pois há muito tempo eles não se viam e não passeavam juntos por causa da pandemia, né? No entanto, ao chegarem ao parque, algo inesperado aconteceu. Que será? Vamos ver o que aconteceu, tá? E para que a gente possa contar essa história, nós vamos representá-la aqui, certo? Vamos representar aqui na nossa malha quadriculada. Então, nós trouxemos aqui 2 bonequinhos, 2 personagens que vão representar o Luca e a Helena, né? Então, e aqui nós temos também a representação do parque, onde eles foram passear. Então vocês observem que o parque, ele é gigantesco, né? E ele tem muitas opções de brinquedos aqui, né? E eles estavam tão felizes, tão assim, maravilhados com o passeio, que o que foi o fato inesperado que aconteceu? Nessa ânsia de entrar no parque, de brincar, o que aconteceu? Eles acabaram se perdendo. E nessa confusão, o que aconteceu? O Luca ficou na entrada do parque e a Helena foi parar lá na saída. Como isso aconteceu? Só eles sabem, né? Então, aí o que houve? Eles ficaram nervosos. E agora? Né? Nós combinamos de sair juntos e você está num lugar, eu estou em outro. Como é que acontece? O que vamos acontecer? O que vai acontecer nisso aí? Aí eles resolveram pegar seus celulares, conversaram, mas como a Helena é muito espertinha também, o que aconteceu? Como ela atravessou o parque antes, ela observou o espaço que ela estava ocupando. E ela percebeu que nesse trajeto tinham muitos pontos ali de referência que poderiam ajudar o seu primo a localizá-la e se reencontrarem, né, o mais rápido possível. Então, o que aconteceu? Ela pegou o celular e falou para ele assim: Luca, você está na entrada do parque, não está? Sim, eu estou. Então, observe que à sua esquerda você vai encontrar o espaço do balanço, onde tem lá, o espaço de escorrega, onde tem lá os escorregadores e as crianças estão brincando. Vá até lá, né? Você vai ter que pegar a sua esquerda. Então, o que aconteceu? O Luca foi. Ufa, encontrei, né? Encontrei o espaço de escorrega. Então, observem que aqui ele já teve uma orientação de localização, né? Então, ele se deslocou, ele se movimentou da entrada do parque até o escorrega. Tá, Helena, já cheguei no escorrega, e agora o que eu faço? Sim, então agora você vai observar e vai encontrar o espaço do balanço, que é onde as crianças estão lá se balançando. Você vai ter que ir, caminhar para frente e chegar até lá. Você já conseguiu observar esse espaço? Já, está à minha frente. Então, o que o Lucas fez? Chegou no balanço. Ai, Helena, que vontade de ficar aqui um pouquinho brincando. Não, você não pode cair, nós temos que nos reencontrar para daí a gente poder brincar. Então tá, mas o espaço, o parque é muito grande, tem muitas opções de brinquedo. Nossa, é um espaço maravilhoso, mas enfim. E agora, o que eu faço? Eu já estou no espaço ali do balanço. Muito bem. Então agora, Luca, você vai continuar a observar o espaço e você vai olhar à sua esquerda e você vai encontrar uma árvore frondosa, bonita, com flores rosadas, cor-de-rosa. Vá até essa árvore lá, né? Para isso você vai ter que se deslocar à sua esquerda. Então ele observou e foi até o espaço ali da árvore. Já cheguei aqui, Helena, e agora o que eu faço? Muito bem! Então agora, o que você vai ter que fazer?
vai continuar observando o espaço e você vai até lá, o espaço onde as crianças estão brincando num túnel. Deixa eu ver. Provavelmente você vai ter que continuar caminhando para frente. Então vamos lá. Opa! E ele continuou. Cheguei, Helena, cheguei no espaço ali onde as crianças estão brincando no túnel. E agora? Agora você já está mais próximo de mim. Agora você vai olhar à sua esquerda e você já vai ver o portão de saída do parque. É lá que eu estou te esperando. Então, ufa, está me vendo? Sim. Então, vamos até o espaço da saída do parque e dessa forma eles se reencontraram. Então, observem que aqui nós temos, através das flechinhas, toda a movimentação que o Lucas fez. Estão observando aqui? Né? Então, ele saiu da entrada do parque, né? Ele começou o ponto de partida dele e aí ele fez todo esse trajeto aqui, certo? Então, se nós formos pensar um pouquinho, nós vamos ver que a entrada do parque foi o ponto de partida. Foi dali que o Luca partiu para poder chegar até a sua prima Helena. Aonde ela estava esperando ele, lá a saída do parque, foi o ponto de chegada. Então, ele teria que sair daqui para chegar até ela, certo? Todo esse trajeto que ele fez, né, a gente pode dizer que foi a movimentação. Por quê? Porque ele teve que se movimentar, ele teve que sair de um lugar para ir para o outro. Então ele precisou se movimentar, ele precisou se deslocar. Esse deslocamento. Guardem bem essas palavras, crianças, que elas são muito importantes para que a gente possa entender todo esse movimento e ampliar o nosso vocabulário aí, né? Principalmente matemático, certo? E para isso, vocês perceberam que a Helena foi bem espertinha e prestou atenção no caminho que ela fez. Então, através disso, ela orientou o Luca através dos pontos do quê? De referência. Então, quais foram os pontos de referência aqui que ela utilizou, né? O espaço do escorrega, o espaço do balanço, a árvore, ela usou lá também o espaço do túnel e também a saída do parque, que também é um ponto de referência, né? Então, ela usou esses espaços para ela se localizar e também localizar o Luca nesse trajeto. Então, nós já percebemos aqui, né, o trajeto que o Luca fez até chegar a Helena, mas será que é somente esse trajeto que nós podemos utilizar? Será que não existem outros caminhos? Para que eu possa descobrir outros caminhos, eu tenho que observar o espaço que eu tenho, o espaço que eu ocupo. Vamos supor, né? Vamos voltar aqui. Vamos supor que o Luca de repente resolvesse um outro caminho, uma outra orientação. Ele poderia estar na entrada do parque e ir até as palmeiras, certo? Tá, chegando ali até as palmeiras, ele iria observar o espaço e ele poderia ir até o espaço das gangorras ali, né? Onde as crianças estão brincando, tá? Chegando ali, ele ia continuar observando o espaço e ele iria olhar à sua esquerda e se dirigir até a caixa de areia, né? Onde as crianças estão lá brincando, tá? Vejam que ele está fazendo um outro caminho, é uma outra opção, né? Tá, chegou na caixa de areia, ele observou e ele foi até os cavalinhos ali. Então, poderia ser uma outra orientação, surgindo um novo caminho. Do cavalinho, né? Ele pode então dar mais alguns passos e chegar até o ponto de chegada. Então, assim também ele conseguiria chegar até o ponto de encontro da sua prima. Então, observem aqui que ficou muito claro, né? Toda essa movimentação que ele fez com orientação, mas também existe uma outra possibilidade de caminho,
né? Que também é um outro percurso, um outro caminho, um outro trajeto, mas que também levou ele ao ponto de chegada. E se nós observarmos aqui, nós temos outros pontos que também podem nos levar até o ponto de chegada, certo? Então, para isso nós temos que o quê? Observar. Então é muito importante, crianças, guardem bem esses termos, né? De a observação do espaço que eu tenho, do espaço que eu estou ali inserida, para que eu possa fazer toda essa localização, identificar a minha localização, onde eu quero chegar, toda essa localização e toda a movimentação. E vocês observaram também que enquanto ela ligava para ele, ela estabeleceu o quê? Um roteiro que ele seguiu, né? Para que ele pudesse chegar até o objetivo final, que seria lá o ponto de chegada a reencontrar. Então, tudo isso nós pudemos observar aqui nesse caminho, nessa situação aqui, em que eles foram ao parque e se perderam, mas, enfim, né, por sorte também, né, acabaram se reencontrando. Então, são termos bem importantes que a gente pode também aí analisar, certo? Então, não esqueçam, são momentos assim bem importantes e sempre prestem atenção já nesses termos, nessa linguagem toda matemática, que nós vamos utilizar ela muito, mas muito mesmo durante as nossas aulas, certo? Então, diante disso, crianças, vamos verificar então o que nós aprendemos hoje? Bastante coisa, né? Bastante coisa importante. Eu tenho certeza que agora, com o que nós conversamos aqui, vocês vão prestar mais atenção nos espaços que vocês estão, nos espaços que vocês ocupam e nos trajetos que vocês vão fazer, certo? Vamos ver lá então o que nós aprendemos hoje. O que nós aprendemos hoje então? Que a localização nos permite identificarmos o ponto de partida e o ponto de chegada. Certo? Isso sempre, né, nós vamos ter aí que ter em nossa mente. E a movimentação? Vejam que são situações diferentes. A movimentação é a forma de deslocamento para chegarmos à localização dos nossos objetos e das pessoas também, né? Nós também podemos fazer uma situação de localização também de objetos. Mas nós percebemos que a prática desse conhecimento em nosso dia a dia, as diferentes possibilidades de trajetos para chegarmos a um determinado lugar também vai facilitar muito o nosso deslocamento, vai facilitar muito para que nós possamos identificar essa localização, porque é algo que nós usamos diariamente em todos os momentos. Então vocês perceberam como a matemática, ela está no nosso dia a dia? Ela está na nossa vida, presente em tudo, em todos os lugares, em todos os momentos, né? Então, por isso que nós temos que compreender, prestar atenção e para que nós possamos até identificar em todos os lugares onde nós estivermos. E também, né, nós aprendemos que a importância desses pontos de referência para a nossa localização, movimentos e deslocamentos. Então, um ponto de referência, ele não precisa ser um ponto todo, né? Não, de repente a casa de uma pessoa lá no bairro que é muito conhecida, de repente uma praça, uma escola, um CMEI, de repente, né, então, enfim, observe que eu tenho certeza que você vai encontrar muitos pontos de referência importantes aí no seu trajeto, no seu dia a dia, certo? Mas com tudo isso que nós aprendemos, será que nós atingimos o nosso objetivo? Ó, nosso objetivo é nosso ponto de chegada, né? Será que nós chegamos lá com êxito? Vamos ver? Então, nós conseguimos identificar os pontos, a localização e os pontos de referência no trajeto do nosso dia a dia? Sim, né? Através aqui da nossa simulação ali da história, né? Na nossa bancada, nós podemos perceber o ponto de chegada, o ponto de partida, quais foram os caminhos, né? Para chegar até o nosso destino. Pontos de referência, né? Que também foi bem importante, acredito que vocês prestaram bastante atenção e viram quantos pontos de referência haviam no parque, né? Quantos espaços ali de referência, né? E também a questão de descrever roteiros itinerários. Então, quando ela ligou para o primo e foi estabelecendo um roteiro, ela organizou ali
a movimentação dele, estabelecer um roteiro, um caminho para que eles pudessem se reencontrar. Então, beleza, atingimos sim com êxito o nosso objetivo. Vamos para a nossa tarefa? A nossa tarefa já não é muito diferente do que, né, a gente procurou adaptar de uma forma que vocês, quem prestou bastante atenção, vai tirar de letra. Então vamos lá. Que tal mudarmos a história do parque? Vamos ajudar a Helena a encontrar seu primo Luca dessa vez? Observe o caminho a ser percorrido seguindo as orientações da legenda. Pinte o caminho percorrido pela Helena. Então observe que aqui nós temos uma legenda, né, que vai nos dar uma orientação de como que nós temos que fazer aqui na malha quadriculada que a Helena chega até o Luca. Então, ali nós temos o número 3 e uma setinha indicativa aqui do ladinho. Então, começando aqui do ponto de partida, então a Helena vai ter que se deslocar 3 quadrinhos, né, à sua esquerda. Depois que ela se deslocar, vocês vão pintar bem caprichadinho, bem bonitinho. Aí, ela vai ter que se deslocar aqui mais 5 quadrinhos, só que como se fosse a sua frente, mas aqui olhando como se fosse para baixo, tá? 5 quadrinhos. E a partir do momento que ela se deslocar esses 5 quadrinhos, daí os 4 à esquerda novamente até chegar ao seu primo, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado da aula, que, né, tenham aprendido bastante. Coloquem lá na prática a tarefinha, podem fazer uma maquete em casa também. Enfim, vamos brincar de aprender, tá bom? Um beijo, fiquem bem e até a próxima aula. Meu nome é Ana e estudo na Escola Alda do Santo Sabonato. Não é difícil estudar de máscara. E sei que as outras crianças também vão conseguir. Então, crianças, agora tem que lavar as mãos por causa que está muito diferente. Lavar as mãos com água e sabão, passar álcool em gel. Também tem que se cuidar. O distanciamento social e o comprimento é muito diferente.